jovem Rafael Braga, ex-catador de latinhas, é o único preso dos protestos de 2013. Ok, vamos voltar para 2013. Parece que não, mas era uma época bem mais doce. A presidente Dilma não tinha sido derrubada num golpe parlamentar, tudo assistido pelo seu vice-presidente barra poeta barra cobra de estimação Michel Temer. Os Estados Unidos ainda não estavam prestes a eleger o Donald Trump como presidente e o Brasil não tinha levado 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil. Uau, cara, lembra que a gente reclamava da vida nessa época? A gente era feliz e não sabia. E também com a reforma trabalhista você provavelmente vai se aposentar depois de morto, e enquanto você trabalha, em algum momento eu tenho certeza que o seu empregador vai ter o direito de lambuzar a cabeça em mel e enfiar no seu rabo. Em 2013, o então catador de latinhas Rafael Braga foi preso por portar uma garrafa de pinho-sol e uma garrafa de cloro. Essas garrafas estavam fechadas e ele encontrou no que tinha sobrado das manifestações que estavam rolando no dia. Eu nunca trabalhei de catador de latinha, mas o trabalho basicamente é catar tudo que você vê pela frente. Lata, frasco, papelão, garrafa, vidro, juntar isso tudo e vender. O Rafael ganhava R$500 por semana fazendo isso. Rafael Braga não era um manifestante, mas a polícia precisava prender alguém no meio daquele auê todo. Sabe, para mostrar serviço fora encher a cara de todo mundo de gás de pimenta. E era mais fácil condenar um cara que morava na rua, sem amigo advogado, pobre e preto. É verdade, esse cara aqui do lado não é o Rafael Braga. É um cara genérico branco que eu encontrei na internet. Essa história não ia estar acontecendo com ele. Esse é o Rafael Braga. Depois disso, o Rafael conseguiu ficar em regime aberto e passou a trabalhar de auxiliar geral num escritório no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Ele estava usando uma daquelas tornozeleiras eletrônicas, que no fim das contas é uma versão moderna, atualizada das correntes que os escravos usavam. Vamos chamar de Smart Corrente. Até que no dia 12 de janeiro de 2016, a PM, numa operação que fazia na Vila Cruzeiro, encontrou com o Rafael 0,6 grama de maconha e 6 pinos de cocaína, que era um pouquinho mais que 9 gramas de cocaína. Isso é o que a polícia disse como testemunho. Durante o julgamento foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e uma de defesa, cujo depoimento, no fim das contas, nem foi levado em conta pelo juiz. Evelyn Bárbara, vizinha do Rafael, ela disse que viu ele sendo abordado pela polícia sem nenhum objeto na mão, sendo agredido pelos policiais e arrastado até um ponto onde ela não conseguia mais vê-lo. Agora, é interessante a gente observar que a única testemunha de defesa do Rafael foi completamente ignorada na hora do julgamento, enquanto as 5 testemunhas de acusação foram ouvidas. É como se o diabo aparecesse pra mim e falasse: Ronald, joga um desses dados aqui. Se der 1, você vai dormir com a Beyoncé, parceiro. Se der 2, 3, 4, 5 ou 6, você vai ter que dormir com Jay-Z. E aí eu penso, bom, tem uma chance em 6, vamos jogar os dados. Só que aí, antes de jogar os dados, o diabo raspa o número 1. E assim como o diabo eliminou minha única chance com a Beyoncé, ele também eliminou a única testemunha de defesa do Rafael Braga. Rafael diz que as drogas supostamente encontradas com ele foram plantadas pela polícia e que ele apanhou para poder entregar a algum traficante local. A vizinha, a única testemunha em defesa, é bom repetir isso, ela disse que viu ele sendo agredido. E não tem razão nenhuma para a polícia agredir um cara, mesmo que ele tivesse com um balde de cocaína, a não ser que eles precisassem de mais alguma coisa dele. A vizinha disse que não viu ele com droga nem morteiro. E pra mim essa versão dela não parece nada exagerada, cara. Se você levar em consideração, por exemplo, as estatísticas daqui da cidade de São Paulo, que dizem que 76% dos inquéritos de tráfico de drogas, os agentes da polícia que participaram da apreensão foram ouvidos como testemunhas. Condenar o Rafael Braga tendo apenas como base o depoimento do policial viola o Código Penal brasileiro. Você não pode ter pessoas interessadas no resultado de um julgamento sendo testemunhas dele. Qual o interesse em calar a única testemunha a favor do Rafael? Nesse julgamento, se o Rafael tivesse sido inocentado, teriam que abrir uma investigação sobre os procedimentos que os policiais tiveram para poder prender o Rafael em primeiro lugar. E se você pensar que a justiça brasileira, que tradicionalmente caça
pretos e pobres numa operação chamada de Guerra contra as Drogas, se você achar que ela vai admitir algum erro nesse sistema viciado há décadas, você provavelmente acredita que Harry Potter é um documentário. Não há provas de que o Rafael tinha essas drogas, exceto a palavra dos policiais. Há uma testemunha dizendo que viu ele sendo agredido. Essa testemunha foi ignorada pelo juiz. Ter policiais depondo num caso onde eles estão envolvidos é um conflito de interesse. Rafael Braga foi mais uma vítima do sistema penal por ser preto e pobre. E assim, na boa, e se ele tivesse essas drogas aí? Se ele tivesse meio grama de maconha e 6 pinos de cocaína. Infelizmente, 6 pinos de cocaína e meio grama de maconha na mão de um preto na favela, a polícia sempre vai encarar como tráfico. Enquanto a mesma quantidade de drogas na mão de alguém que trabalha com jornalismo, publicidade, televisão, é simplesmente considerado uma terça-feira. Até mais.